o seguinte, eu acho importante estar clareando algumas coisas. Primeiro é o seguinte, primeiro, parabenizar vocês pela morte de profissão de ontem. Eu olhei os vídeos hoje, acompanhei aqui. Ontem não podia, estava dando aula em outro lugar, não tinha jeito. Mas, em todo caso, assim, pelas repercussões, foram bastante positivas a morte de profissão de ontem. Então, parabéns a vocês que trabalharam ontem. Valeu. Trabalho realizado com sucesso. Então, reconhecimento desse trabalho de vocês e parabenizar por isso. Segundo, avisar que nessa etapa nós temos a prova F, né? Então, a prova F está no calendário de vocês aí, elas já estão sendo feitas, né? E vocês vão fazer a prova F nesse semestre através do formulário Google, que vai ser enviado para vocês o link, tá? Então, são composições de 2 questões por conteúdo que vocês estudam no período. Então, preparem-se para a prova F, não deixe de fazer, né? Vale 10 pontos, então não pode perder isso, tá? A outra questão importante é que na terceira etapa, na etapa final, também tem a APS, tá? Então, temos mais uma APS. Só que desta vez eu vou fazer diferente a APS. O que vai acontecer? Como é que eu planejei essa APS para que pese menos para vocês? A partir da semana que vem, na semana que vem, especificamente na aula da semana que vem, é preciso que vocês estejam presentes na aula da semana que vem. Por quê? Porque a APS ela será realizada a partir do conteúdo da aula da semana que vem. Então, semana que vem eu vou trabalhar com um conteúdo específico. Esse conteúdo ele vai ser a base da APS de vocês. E o que vai ser essa APS? Vai ser um memorial de aula. Ou seja, vocês irão produzir um texto de, no mínimo, uma página inteira, ou seja, em média 33 linhas, tá? Contendo as informações da aula da semana que vem. Então, vocês terão, por isso vocês vão ter que, inclusive, acessar a aula depois gravada para vocês reverem alguns aspectos, para que vocês possam elaborar esta APS. E ela será individual desta vez. Então, cada um vai fazer a sua APS, não vai ser em grupo, tá? Vai ser um memorial de aula, tá? A partir da semana que vem. Então, por favor, semana que vem vocês terão que assistir a aula para que vocês possam ter a base para fazer a APS. Então, assistiu a aula, terminou a aula, vocês terão aí uma semana de prazo para vocês escreverem sobre aquela aula, um memorial da aula, o conteúdo da aula, explicando partes do conteúdo, para que nós possamos, então, ter aí uma redação, vocês vão fazer uma redação sobre a temática da aula da semana que vem. Tá ok? Compreendido isso? Será individual, todos terão que escrever. Pode ser feito à mão? Pode, desde que consiga ler. Tá? Se fizer letra muito difícil, eu não vou conseguir ler. Aí tem que fazer um curso de paleografia para ler a letra de vocês. Não vai dar, né? Tá bom? A APS vale quanto? Oi? A APS vale 5 pontos. Sempre valeu 5 pontos. Toda a APS minha vale 5 pontos. Tá? Então, para a semana que vem, a aula da semana que vem é aula temática para a APS. Tá bom? Não vou adiantar o tema da aula. Vocês vão ver amanhã, semana que vem. Tá bom, gente? Tá claro isso aí? Ô, Fonte. Oi. Boa noite. Boa. Mas aí não vai fechar. Você der a APS valendo 5, como vai fazer? A prova vai valer 30 e... A prova vale 30, porque eu faço normal para mim, minha filha. Eu faço regra de 3. Sem problema nenhum para mim. Isso nunca foi problema. Você sabia disso? Existe matemática para isso. Então, eu uso a matemática. Tá? Isso não se preocupa. Isso não vai prejudicar vocês em nada. Tá? É porque tem que dar APS. Então, vou avaliar o trabalho de vocês. É como se fosse uma questão da prova. Entendeu? Certo.
Seu cara vale 5 pontos. Entendi. É, é assim que eu faço. Tranquilo. Nunca, isso, para mim, os valores das provas não me prendem nesse sentido, não. Acho que tem coisas para a gente fazer que a gente pode valorizar tudo. Né? Bom, então esses são os 3 avisos importantes. Né? Parabenizar pela morte de profissões, para preparar vocês para a prova F e a questão da APS. Falta um item que eu vou falar agora também, mas depois eu vou retornar, que é o fechamento da nota da segunda etapa. Eu ainda não realizei esse fechamento. Tá? E por que eu não realizei? Porque eu estou lendo ainda as APS. Desta vez, a minha dificuldade visual está atrasando meus trabalhos de correção. Então, eu avisei a instituição que eu ia atrasar um pouco essa devolução. Então, eu vou devolver a vocês a nota. Eu pensei em lançar hoje, não consegui lançar. Então, eu estou fechando as notas todas ainda. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência. Eu vou fechar a nota, se Deus quiser, até o final de semana. Mas aí eu lanço tudo uma vez só. Tá bom? Então, não sofre com isso, não. Tá? Tranquilo. Vocês foram bem na prova, né? Mas eu tenho que fechar as APS ainda. Tá? Muito bem. Agora é o seguinte. Vamos, então, agora começar a aula de hoje. Tá? E na aula de hoje, eu vou começar com a conclusão da aula da semana passada. Porque nós, no finalzinho, quase que não deu. Então, eu vou retomar a conclusão da aula da semana passada e engatar a aula de hoje. Os slides de vocês já estão lá no grupo de vocês. Mandei antes da aula. Tá lá já os slides da aula de hoje. Tá? E que mais? Acho que é isso. Larissa levantou a mão. O que foi? Larissa Borges. Foi sem querer, Fonte. Foi sem querer. Emanuela. É porque eu perdi a parte da prova F. Eu entrei e já tinha falado já. Eu tô voando. Ah, tá. A prova F vai ser naqueles mesmos moldes da prova presencial. Só que ela vai ser feita pelo formulário Google. Pois não. Sim. Tá? E a data? A data tá no calendário, eu não sei de cor. Né? Parece Também que... não tem acesso ao calendário, não. Não achei ele ainda, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo localizá-la aqui mais rápido. Quer ver? Já te falo agora. Tá. Deixa o calendário, segundo semestre. Cadê? Já estando aqui, eu já te falo agora. Porque de cor eu não sabia. Então eu tenho que buscar aqui. Um minutinho só. Artigo do segundo semestre. Calendário. Prova F. Calendário, segundo semestre em dezembro. Prova F, dia 16/11. Nossa, então tá perto. Tá pertinho, 16/11. Tá 16. Não, então tá bom. Tá Obrigada. bom? Tá avisado? Tá bom. Beleza. Sim. Agora tá avisado, tá pronto. Ótimo. Tá. Então vamos lá. Prontinho? Então vamos então ao compartilhamento de tela. Vou compartilhar com vocês, esperar um minutinho. Deixa eu abrir aqui a minha tela primeiro. Não é esse slide. É esse slide. Vou jogar aqui primeiro no PowerPoint para compartilhar só o PowerPoint. Vamos lá. Voltando. Pronto. Chegou aí. Lerdos, espertos, estúpidos e brilhantes. Considerações finais. Vamos ver minha tela aí? Dá um ok aí para mim. Sim, Beleza. ok. Beleza. Então, ó, existem, só para conclusão final mesmo, existem muitas maneiras de ser inteligente. Tá? Nós vimos, então, que a inteligência ela é múltipla, ela tem vários planos, várias possibilidades. Inteligência não é ser gênio, tá? Temos a parte de medição, a parte que não é medida, a questão emocional, a questão de você utilizar os recursos para cada momento específico. Outras culturas valorizam habilidades diferentes e, por isso, o conceito de inteligência varia de cultura para cultura. Essa é uma outra conclusão. Você pode, na cultura brasileira, não ser considerado como inteligente e, se for para os Estados Unidos, chegar lá e virar um gênio, né?
Pode acontecer, tá? Ou você mora em uma outra região e vem para outra região e, com isso, os critérios seus de avaliação, de valorização do seu poder de inteligência pode modificar, porque isso é também elementos culturais. O que é importante para um grupo não é para outro. Comportamento inteligente em uma sociedade pode não ser valorizado em outra sociedade. Então, a inteligência ela é relativa aos valores da sociedade, tá? Ela não é uma questão meramente pessoal. Mesmo na cultura ocidental, ainda não se desenvolveu um método capaz de mensurar, de medir sabedoria, criatividade, conhecimento prático, habilidades sociais. Isso ainda não existe como medir, tá? Não tem como mensurar isso. Aquele, então, teste de QI não mede sabedoria, não mede criatividade, não mede conhecimento prático e não mede habilidades sociais. Ele mede apenas o seu poder de observação, de padrões e comportamentos de relação entre esses padrões. Só isso, tá? Outro ponto importante. O que sabemos hoje é que existe uma correlação entre aquele QI, entre o QI dos pais e o QI dos filhos biológicos. Isso nós sabemos. Se você é filho de um pai que tem um QI elevado, provavelmente o seu QI também poderá ser elevado. Tá? Então, existe uma correlação, mas não é determinante. Esse é outro ponto importante. Gêmeos idênticos, univitelinos, possuem inteligências correlacionadas, não idênticas, mas correlacionadas. Existe uma correlação. Tá? Então, eles podem desenvolver isso de forma diferente. Sabe-se hoje que o aspecto da herdabilidade, da herança, aumenta com o passar do tempo. Então, quando você é criança, você parece menos com seu pai. Com o tempo que você vai desenvolvendo, vai amadurecendo, a sua inteligência tende a aproximar-se daquelas dos seus pais. Essa é o que foi até hoje, é o que se sabe até hoje. Sabe-se também que há uma correlação entre inteligência e estrutura do cérebro, ou seja, a quantidade de massa cinzenta e de massa branca. Então, percebe-se, pelos exames feitos até hoje no cérebro, é que quanto mais a pessoa tem um QI elevado, a estrutura cerebral também se modifica. Então, isso é já uma observação científica, né? Que é possível considerar. E, vamos lá, é significativo o contexto social e cultural sobre as inteligências. Coisas que podem afetar a inteligência: fome, desnutrição, pobreza, falta de escolaridade, tá? E aí o QI, então, pode sofrer com isso. Então, veja bem, aí você percebe que não é determinante. Nós temos que deixar claro, porque senão, então eu nasci pobre, então os pobres são menos inteligentes. Não, não necessariamente. A pobreza radical, a miséria, pode dificultar a pessoa a ter um desenvolvimento do QI normal. Tá? Então, isso, ou saber fazer uso desse QI para a inteligência pessoal. Isso é fato. E outra, uma criança com fome não aprende do mesmo jeito que uma criança sem fome. Tá? Importante isso. Deve considerar também fatores ambientais, bem como a estrutura genética do corpo, embora não seja determinante. E aí foi nesse ponto que nós paramos, aí acabou a aula semana passada, nesse tópico. Né? E aí o seguinte, um exemplo que o texto de vocês dá é que foram realizados testes com pessoas muito altas, pessoas de altura excessiva, né? E elas têm um desenvolvimento diferenciado nessa questão da inteligência. Tá? Nem sempre negativo e nem sempre positivo, mas que há uma diferença, há. Então, a estrutura genética do corpo pode alterar esses aspectos.
não se sabe por que ainda, tá? São coisas que estão aí em estudo, tá? Mas não é determinante, tá? Pesquisas apontam que as gerações mais novas têm aumentado consideravelmente o nível de QI nos testes, que é o chamado efeito Flynn. Estudos com dinamarquesas revelam um crescimento de 20 pontos nos testes de QI, entre 50 e 80. Tá? Então, parece que a exposição das crianças a estímulos constantes interfere na medição do seu QI. Essa é a suspeita. É claro que isso não vale para todo mundo. Por quê? Porque a exposição a esses incentivos sem o acompanhamento, ou com problemas sociais graves, ou com traumas de infância, ou com distúrbios familiares, não vai gerar mudança quase que nenhuma. Então, existem ações adversas da cultura, da vida social, do contexto social, que pode interferir. Então, o que eu estou tentando demonstrar, através da fala dos autores, é que este item aqui, fome, desnutrição, pobreza, falta de escolaridade, pode afetar esse item aqui, mesmo que as crianças sejam expostas a excessivos estímulos. Pode não ocorrer isso que está aparecendo. Esse efeito Flynn, não sei como é que pronuncia isso, ele tem essa particularidade. Isso tem que levar em consideração. E, por último, a nossa última da aula passada, é esse daqui, o último slide, né? Não existe uma única região do cérebro, assim como não existe uma única região do cérebro para inteligência, também não existe para memória, tá? Não existe uma única região do cérebro responsável pela inteligência. A inteligência é produto do funcionamento dos sistemas cerebrais interconectados e depende da eficiência da massa cinzenta e da massa branca do cérebro. Então, é isso que é a conclusão. O meu cérebro e o seu cérebro, embora tenham todas as características do cérebro humano, eles não são iguais. Por quê? Porque a inteligência, a minha inteligência pode, os estímulos que eu tive, as experiências que eu tive, pode afetar a maneira como eu penso. E afeta também o cérebro. Então, os cérebros humanos não são idênticos. Tem um microfone ligado. Está ouvindo uma outra coisa. Oi. Em relação a tamanhos, muda, por exemplo, de adulto para criança, lógico, né? Mas, sim, assim, na medida que a gente vai envelhecendo, alguma coisa assim, não? O tamanho do cérebro? Sim. Pode acontecer, tá? Mas isso pode ter N causas, tá? Pode ter várias causas. Tem um microfone aberto, está com um som ligado. Carolina. Essa é a Carolina. Tá ligado o seu microfone. Eu fiz silêncio aqui para ver se vai captar. Ok? Bom. Então, Kézia, desliga o seu microfone, por favor. Então, vou interromper essa apresentação para apresentar o outro slide agora, tá? Interrompendo aqui. E vou voltar agora a compartilhar com vocês a outra tela. E eu tenho que fazer isso aqui, senão a coisa não funciona. Fechar isso aqui. Agora eu vou começar, então, os slides da aula de hoje. Tá? Da aula de hoje, o nosso assunto, o assunto nosso, ele é muito interessante e vocês vão dar graças a Deus porque você nasceu assim, tá? Você é um milagre. Você sabia disso? Que você é um milagre?
Então, hoje você vai terminar a aula, graças a Deus que você é assim, tá? Sério mesmo. Nós somos um milagre, tá? A máquina imperfeita. Esse é o tema. E esse tema é o capítulo 11 do livro. Esse tema, gente, é importantíssimo. Nós somos todos imperfeitos, graças a Deus. Agora, uma coisa que é importante é que dentro desta imperfeição do ser humano, existem algumas pessoas, tá, que têm muitas dificuldades e que não são culpados dessa dificuldade. É por problemas que ele teve que enfrentar na vida. Tá? Nasceu com problemas, nasceu com deficiências, as conexões cerebrais não foram realizadas adequadamente. Nós tivemos tudo isso a nosso desfavor e nós conseguimos chegar onde chegamos com todas as nossas imperfeições. Por isso é que hoje, ao terminar a aula, dê graças a Deus de você ter o que você tem na sua cabeça hoje funcionando. E, por favor, a melhor forma de você agradecer a Deus por esta cabeça belíssima que você tem, com esse funcionamento que é perfeito, até o Luiz Cláudio, que sofreu um acidente e perdeu parte, e recuperou, dê graças a Deus, não somente rezando, louvando, não, nada disso. Faça o melhor que você puder para ajudar outras crianças a aprenderem. Esta é uma forma de agradecimento. Professor tem que lutar pela sua valorização como profissional, por salários dignos, por condições de trabalho, mas o professor também tem que entender que o seu aluno, ele tem que ser bem tratado, porque ele merece todo o tempo de aula possível. Então, com todo respeito a vocês, sei que vocês estão cansadas hoje, algumas aí até pedindo no grupo, pelo amor de Deus, não tem aula hoje não, mas vocês merecem a aula de hoje, porque vocês precisam disso, e eu respeito vocês por isso. Então, eu não enrolo em aula, não. Eu acho que vocês têm todo o direito disso. Tá? E é a forma que eu tenho de agradecer pela cabeça que eu tenho hoje. Tá? Pelo desenvolvimento cerebral que eu tive. Porque tinha inúmeros problemas para que eu pudesse não chegar onde eu cheguei. Então, dificuldade de aprendizagem todo mundo tem. Tá? É importante saber disso. Só que algumas pessoas têm muito mais. E aí eu vou entrar numa seara que é uma das aulas que eu leciono no curso de pedagogia, que é a questão da inclusão. A inclusão é uma questão seríssima nas escolas públicas e particulares brasileiras do ensino da educação básica. Então, nós temos que trabalhar muito isso ainda. Tá? Estamos longe de uma inclusão perfeita. Tá? Eu acho que nós jamais alcançaremos uma inclusão perfeita. Mas já demos alguns passos, apesar das dificuldades, já demos alguns passos. Então, primeira questão importante aí. As dificuldades de aprendizagem. Tá? Todo mundo já viveu isso. Eu, como professor, já vivi isso. E quem aí já dá aula, a Aline, a Les já deu aula, quem está dando aula aí, a Ruth, não sei se a Ruth está dando aula agora, o pessoal todo já trabalhou em sala de aula, quem está dando aula aí, já teve situações corriqueiras como essa que eu vou falar aqui agora. Primeiro, quem nunca teve alunos inquietos? Os nossos alunos, gente, da educação básica, são todos inquietos, mas alguns são encapetados, como diz no linguajar popular. São inquietos mesmo. Alguns têm problemas sérios com ficar quieto. Tá? Isso é um problema. E eles não são culpados disso, não. Tá? Outro, que perturba o tempo inteiro. Aluno que não é só inquieto, não, que perturba o tempo inteiro. Tá? Ele não consegue se saciar em perturbar os outros. Alunos que não se concentram, que é voado,
né? Que vive no mundo da lua. Que você olha para ele, você está olhando o nada, né? Imaginando coisas que ninguém sabe o que é, às vezes nem ele mesmo. Tá? Que não consegue se concentrar numa atividade. Alunos com dificuldades de aprendizagem, com N tipos de dificuldade, tanto na grafia, quanto na soma, na matemática, na relação com os outros, na correlação de objetos e coisas. Tem N possibilidades de dificuldades. E alunos desmotivados. Quem nunca teve isso em sala de aula? Isso é o mais comum na sala de aula. Toda sala de aula tem alguém que tem uma dessas características. Então, pessoal, este é o ambiente que você vai enfrentar em sala de aula. E se você não for professora dos anos iniciais, né, alfabetização e tudo mais, e se você for pedagoga de uma escola, você vai enfrentar essas dificuldades no seu dia a dia. Né? Todo mundo passa por isso. E até mesmo algumas crianças passam por isso de forma temporária. Tá? E depois volta ao normal de novo. É comum acontecer. A desmotivação, então, ela pode ser temporária. Ela pode ter outras causas e não apenas causas cerebrais. Tá? Esse é um fato. Tá? Então, é importante isso. Então, nós temos essas situações corriqueiras, e aí nós temos aí, de um lado, esses alunos inquietos que perturbam o tempo inteiro, né? Que não se concentram, que não aprendem, desmotivados, desanimados. Somados a isso, nós temos ainda alunos com deficiências auditivas, de visão, cognitivas, motoras e alunos bipolares, né? Alunos que mudam de humor o tempo inteiro. Então, isso daí, gente, são os reais desafios da sala de aula. É com esses tipos de coisas e situações que nós, professores, temos que aprender a conviver. E que, detalhe importante, e que os nossos políticos, os pais dos nossos alunos e os outros profissionais não veem isso, não levam isso em consideração quando começa a taxar o professor da escola pública como professores malandros, que não trabalham, que são ruins profissionais. Eles não levam isso em consideração. Né? Numa sala de aula com 40 alunos, com 30 alunos, 30 meninos, né? Carteiras ruins, sala sem equipamento, sem material didático, alunos desmotivados, aluno que não concentra, aluno inquieto, aluno com deficiência, tudo uma sala só. E você, um único professor para dar conta de tudo isso. E ainda ensinar o conteúdo. Então, essa é a realidade, né, de uma sala de aula. Então, você aqui agora, né, é isso que você quer na sua vida? Pedagogia é para fortes, tá? Não é para qualquer um, não. Por isso que é um curso mais importante que eu acho na faculdade, tá? É que é menos valorizado, eu acho, inclusive. Mas aí é que está. Né? É para lidar com esse tipo de aluno que você está sendo preparado. Bem-vindo, né, a esse nosso, abre aspas, fecha aspas, hospício. Não se assuste com isso. É a nossa realidade. Agora, apesar de tudo isso, nós temos ainda muitas alegrias. Quando você vê que um aluno com dificuldade, ele conseguiu aprender. Ele conseguiu desenvolver. Quando você percebe o quanto que um aluno cresceu naquele ano. Isso é muito gratificante. Isso não tem preço. Tá? Então, acho que essas coisas têm que ser ditas com muita clareza, com muita objetividade, sem dourar a pílula. Né? Nós temos que falar a verdade como ela é. Os desafios são enormes, tá? Não são fáceis, mas o prazer e os prazeres também de você ver um aluno que gaguejava no início, né? Que não conseguia ler, e ao terminar o ano está lendo fluentemente. Isso é muito interessante. Tá?
Você vê o cérebro da criança funcionar. Tá? Então, isso é importante. Agora, a questão toda né, o que pode estar relacionado a dificuldades de aprendizagem? O que pode acontecer no nosso cérebro para gerar dificuldades de aprendizagem? Nós sabemos que existem anomalias no funcionamento do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central, lembrando que o sistema nervoso central são na primeira aula, né? São os neurônios que ligam aqueles raminhos, né? Que vai ligar na coluna vertebral, que vai comunicar com o corpo inteiro. Então, esse sistema nervoso, ele pode sofrer, no processo de desenvolvimento, algumas anomalias que dificultam esse funcionamento do cérebro. E, com isso, a pessoa, o indivíduo que sofreu essas anomalias, possa ter dificuldades de aprendizagem. Isso pode acontecer. Esse é um dos fatores. Outro fator é relacionamento entre alunos e também com fatores externos. Né? Ou seja, ambiente, fome, frio, pobreza, etc. Tá? Ou seja, tem crianças que podem não aprender numa sala de aula. E se ele é trocado por uma outra sala, ele desenvolve. Isso por quê? Porque o relacionamento dele com os colegas da turma dele pode estar influenciando o seu processo de aprendizagem. E aí vai depender muito da nossa capacidade de olhar as crianças que estão em nossas salas. Quando você trabalha com uma turma só, como é típica, por exemplo, da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, é mais fácil observar, porque você está todo dia com aqueles alunos ali. Quando a gente trabalha, por exemplo, no meu caso, que estou no ensino médio, nos anos finais no ensino médio e no ensino fundamentais na 2, quando você vai na sala apenas 2 vezes, 3 vezes por semana, é mais difícil você perceber isso. Mas pode ter situações de relacionamento entre colegas que inibe o aluno a aprender. Distrações demais, né? Brincadeiras demais, com muita conversa, chacotas ou bullying. Isso pode afetar, pode gerar dificuldades de aprendizagem. Guarda isso. Então, você pode ter dificuldade de aprendizagem relacionada à questão neural, à questão do funcionamento do sistema nervoso. Você pode ter dificuldade devido à questão de relacionamento de alunos e até mesmo alunos com fome, com frio, alunos pobres. Gente, as nossas escolas hoje, em muitos casos, é o lugar onde a criança come. Nós temos família que não tem comida em casa, e o aluno vai em jejum para a escola para tomar café da manhã na escola. Isso acontece em nossas cidades, tá? Provavelmente acontece em Nova Serrana, acontece em Itaúna. E olha, você imagina então nas regiões mais pobres ainda. Isso é importantíssimo. Outra questão importante é a relação da família com o hábito de leitura. Se a família não dá muita importância a essas letras, a leitura, a livros, isso vai... Se não tem interesse nenhum pelo dia a dia do aluno na escola, se não pergunta como é que foi, se não olha os cadernos, se não olha se tem dever, se os pais não ligam para isso, isso também vai gerando desânimo na criança. A criança vai colocando isso como um fator sem importância. E com isso vai gerando dificuldade de aprendizagem. Porque a aprendizagem, gente, o estudo da criança, nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é quando a criança vai para a escola. E esse é um fato. Ir para a escola não quer dizer estudar. Estudar tem que acontecer fora da escola, ou seja, no horário extra. Então, ele vai ter aula na escola e vai estudar fora da escola. E aí é preciso ter um ambiente familiar que vai impulsionar esse estudar. Se a criança fica só com as aulas, ele não vai desenvolver a mesma capacidade que tem uma criança que tem todo um contexto
de aprendizado, de reforço, de atividade em casa e tudo mais. É diferente. Tá? Então, isso gera também dificuldade de aprendizagem. Então, olha só, a dificuldade de aprendizagem são N fatores, né? Não é um só. E por último aí, doenças do sistema orgânico também podem provocar, né? Hipertiroidismo, a questão de vermes, parasitas, é muito comum, né? Por isso que algumas crianças têm queda no aprendizado, você vai ver, está com verme, com parasita, com briga. Tá? Isso tem, gente. Tá? Anemias, tá? Falta de ferro no organismo. Tá? Problemas ortopédicos também pode acarretar, né, baixo rendimento. Doenças renais, cardiopatias. Olha para você ver quanta coisa pode gerar dificuldade de aprendizagem. E é claro, você passou por tudo isso e você aprendeu. Entendeu agora porque tem que dar graças a Deus? É muita coisa para combater você. Voltamos daqui 1 minuto, tá bom? Quem levantou a mão aí, depois a gente volta com vocês, tá bom? Vai terminar o tempo agora, 1 minuto, daqui 5 minutos a gente volta. Pode ser? 5 minutos? É a conta colocar a lista para vocês lá e gerar o vídeo aqui para vocês. Tá? Tá bom.